Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um capítulo realmente notável da Bíblia. Êxodo 36. É uma história, incrível sobre generosidade, sobre arte e, claro, sobre a presença de Deus. E ela revela algo muito profundo sobre o coração humano quando ele é tocado pela graça. Agora, imagina só essa cena. Uma campanha de arrecadação em que o líder, no meio de tudo, precisa vir a público e pedir por favor para que as pessoas parem de contribuir. Parece impossível, né? Coisa de outro mundo. Mas olha, foi exatamente isso que aconteceu lá no deserto e essa história tem muito a nos ensinar. Para a gente entender a dimensão desse milagre, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um momento bem sombrio na história de Israel. Pouco antes disso tudo, o povo tinha cometido um dos seus maiores pecados, a adoração ao bezerro de ouro. A aliança com Deus estava quebrada, mas Deus, na sua infinita misericórdia, perdoou. Ele restaurou o relacionamento com o seu povo. Então, essa história de generosidade não surge do nada. Ela nasce, na verdade, das cinzas de uma falha terrível e da luz de uma graça que ninguém ali merecia. É a resposta de um povo que foi perdoado ao chamado para construir uma morada para Deus, bem no meio deles. Uma virada de chave espiritual, assim, impressionante. E é exatamente aqui, nesse ponto, que Êxodo 36 nos encontra. O capítulo revela uma colaboração espetacular entre a capacitação que vem de Deus e a resposta que vem das pessoas. Vamos ver como essa obra divina começou a tomar forma. O processo começa com Deus capacitando pessoas específicas, como Bezalel e Aholiabe, enchendo eles com sabedoria e habilidade artística. Em resposta a isso, o povo, com o coração movido, começa a trazer ofertas, voluntariamente, manhã após manhã. A resposta é tão, mas tão avassaladora, que os próprios artesãos vão até Moisés e dizem: "Olha, o povo está trazendo muito mais do que a gente precisa." E aí vem o clímax inacreditável. Moisés precisa dar uma ordem oficial para que todo mundo parasse de ofertar. E aqui a gente mergulha numa perspectiva teológica muito profunda. O grande pregador Charles Spurgeon, ao olhar para essa história, percebeu um princípio fundamental. A generosidade do povo não era uma obrigação, sabe? Não era uma taxa. Era uma expressão de adoração que simplesmente transbordava de um coração grato e espiritualmente desperto. E só para a gente ter uma ideia do quão único é este momento, em toda a Bíblia, essa é a única vez que a gente lê sobre algo assim. Normalmente, os líderes precisam incentivar o povo a dar. Aqui, o desafio foi completamente o oposto. Foi administrar a abundância. Mas a história vai muito além da quantidade de ofertas. É sobre o que estava sendo construído. Cada detalhe do tabernáculo tinha um significado profundo, apontando para a santidade e para a beleza de Deus. E tudo começa com um símbolo muito familiar para nós. Pensa no poder desse símbolo. Os querubins bordados nas cortinas do tabernáculo eram uma referência direta àqueles que guardavam a entrada do Jardim do Éden. Lá no Éden, eles bloqueavam o caminho para a presença de Deus. Agora, aqui no tabernáculo, eles enfeitavam o caminho de entrada. Era a mais bela ilustração de que Deus estava, mais uma vez, convidando o seu povo para perto. E os materiais escolhidos eram os mais preciosos da época. Cores como azul, púrpura e escarlate eram raras, caríssimas, reservadas para a realeza. Isso revela o ponto central. O povo estava entregando o seu melhor, o mais valioso, para construir uma morada digna do Rei dos Reis. Este capítulo também nos apresenta um conceito fascinante: a ideia de que a arte pode ser uma forma de serviço espiritual. Bezalel e sua equipe não são apenas construtores. A Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito de Deus para fazer trabalhos artísticos. Isso nos mostra que, para Deus, a beleza, a criatividade, a habilidade manual, nada disso é secular. Tudo pode ser um canal direto para a sua glória. E toda essa estrutura magnífica, cada detalhe, cada ato de generosidade, era, na verdade, uma sombra. Um símbolo profético que apontava para uma realidade muito maior. Uma verdade que ainda estava para se revelar. Séculos depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo João usa a linguagem exata do tabernáculo para descrever Jesus. A palavra grega original para habitou significa literalmente armou sua tenda, ou seja, tabernaculou. A conexão é direta, intencional e, nossa, absolutamente transformadora. Então, o ponto crucial é este. O que em Êxodo era uma tenda sagrada, um lugar físico, no Evangelho se torna uma pessoa viva. O tabernáculo era o símbolo.
Jesus é a realidade. Ele é a presença de Deus encarnada, habitando plenamente entre nós. Então, o que essa história de milênios atrás significa pra gente, hoje? A aplicação espiritual dela é tão poderosa quanto direta. Aqui está a verdade central que pulsa nessa história. A generosidade do povo não nasceu de uma obrigação, mas de um coração restaurado. Foi a resposta transbordante à misericórdia de Deus depois da queda. A gratidão por essa restauração os moveu a dar sem medida. Porque é isso que acontece quando a graça de Deus realmente nos transforma. Sabe? Nossas prioridades mudam. A forma como usamos nosso tempo, nossos recursos, tudo é redefinido. A generosidade deixa de ser um dever pesado e se torna uma resposta alegre, natural, àquilo que Deus já fez por nós. E essa narrativa se amplia para os nossos dias, porque hoje nós também somos chamados a construir, não um tabernáculo de tecido e ouro, mas a igreja viva de Cristo. Cada um de nós, com os dons e os recursos que Deus nos confiou, participa dessa grande obra espiritual. E assim, essa história antiga ecoa até nós com uma pergunta final. Êxodo 36 não é só sobre o passado. É um espelho que nos desafia a olhar para as nossas vidas, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos e a perguntar, com o que Deus colocou em nossas mãos, o que estamos construindo hoje para a sua glória?